é a pátria amada Brasil, que a partir de agora vai acompanhando as emoções da temporada de 2018 do Porsche Cup. Toda a movimentação já existente ali no grid de largada, como eu disse, 23 carros, são 8 carros na nova categoria, a categoria que traz o novíssimo carro com motor 4.0, o carro com sistema ABS de frenagem. É a segunda geração do Porsche GT3 Cup 911 da família 991, o carro que já vem compondo as disputas do Porsche Cup no Brasil. Agora temos carros de duas categorias na pista, carros diferentes, os carros da segunda geração e também os da primeira geração com o motor 3.8. Nós vamos esmiuçar tudo isso direitinho para você ao longo da nossa transmissão em que temos a companhia sempre bem-vinda do nosso Tiago Mendonça. Muito bom dia, Tiago. Muito bom dia, Luque Monteiro, bom dia a você que gosta de automobilismo. Estamos aqui no grid de largada, né? O que muita gente costuma chamar de grid walk, quando a gente tem a oportunidade de conversar com alguns pilotos antes da corrida. Tô com o Lico KZ Model Pole Position. Lico, tá longe de ter sido um resultado fácil, né? Tem bastante concorrência aí. Como é que você vai fazer para administrar isso ao longo dessa prova? Fácil nunca é, né? A gente vai fazer um trabalhinho que vem desenvolvendo desde o começo do primeiro treino, respeitando os adversários e focando na frente, né? Então não se envolver em confusão e isso aí, trabalhar, continuar trabalhando. O primeiro passo foi dado, mas o que vale é hoje. Vocês chegaram a fazer simulação de corrida com esse novo carro? Como é que ele se comporta a partir do desgaste de pneus? Como é que é isso? No começo a gente estava com os pneus bem gastos, então deu para ter uma noção de como que o carro se comporta com um pneu bem usado. Então teve já alguma coisa com pneu usado e com os pneus zero, né? Tá aí o Lico KZ Model, boa corrida para o Lico. Agora eu vou continuar passeando por aqui pelo grid, Luque. Volto com você. Perfeito, Tiago Mendonça e André Lorenzetti, que vai acompanhando o Tiago Mendonça nessa jornada pelo grid de largada. Ali ao lado do Lico KZ Model nós podemos observar o carro número 8 do gaúcho Werner Neugebauer. O Werner voou no treino classificatório de ontem à tarde. O Werner vinha numa volta muito rápida. Ele imagina que seria a volta para a pole position quando o treino foi interrompido pela intervenção da bandeira vermelha, uma situação de pista que levou a direção de prova a determinar bandeira vermelha, a interrupção do treino, para que houvesse o resgate de um carro posicionado na caixa de brita. São coisas absolutamente normais em procedimento de treinos classificatórios ou mesmo de treinos livres e que pode acontecer, inclusive, durante uma das 4 corridas que teremos na programação de hoje. Werner Neugebauer, piloto gaúcho de Porto Alegre. Aliás, nós temos 3 pilotos gaúchos no grid de largada. O Werner Neugebauer, largando ali da segunda posição com o carro número 8. O Marçal Miller, com o carro número 544, é o terceiro colocado no grid. Ele é gaúcho da cidade de Novo Hamburgo. E o Miguel Paludo, tricampeão do Porsche Cup no Brasil, que larga da 7ª posição. Ele é gaúcho da cidade de Nova Prata. A pole position, como já dito pelo Tiago Mendonça, é de Curitiba, é de Lico KZ Model. É isso, Tiago Mendonça? É de Lico KZ Model. Nós falamos muito da estreia do novo carro, né, aqui em Curitiba, o Porsche 991/2. E eu estou aqui ao lado do Michael Dreiser, que é um convidado internacional. Ele é o gerente aí de todas as categorias Porsche no mundo. Michael, first of all, I would like to know, what do you think about our Brazilian Porsche Cup Series in comparison with the other series around the world? I think we are looking back to a very long history already in the GT3 Cup Challenge here, and we're very proud to have upgraded even one more series with the Carrera Cup now after all these years of hard work. And I think, I mean, look around. We have a lot of guests coming here today. We have a fantastic grid of 2 categories here. What could you say more? We are very proud of the lot of work and dedication that the team here and the organization puts in. And it's just great to see that all the effort then boils down and comes down to a fantastic, what we're going to see here, a fantastic race today. Olha aí, o Michael então falando que eles estão muito orgulhosos do que eles estão vendo aqui, né, de todo o trabalho que foi feito, com um grid repleto de bons pilotos em todas as categorias, e tem certeza que a gente vai ver grandes corridas ao longo do dia aqui. Thank you, Michael. Luke, volto com você. Michael frisando também o fato de termos 23 carros no grid. É um dos campeonatos mais importantes da Porsche Motorsport. Não por acaso temos a cúpula da Porsche Motorsport aqui
no Autódromo de Curitiba, aqui na cidade de Pinhais, acompanhando de pertinho toda essa movimentação da primeira etapa da temporada 2018 do Porsche Cup Brasil, agora com subdivisão em duas categorias, Porsche Império Carreira Cup e Porsche Império GT3 Cup, Mendonça. Rapidinho aqui com o Werner Neugbauer. Werner, ontem não deu para brigar pela pole, né? Ali a bandeira atrapalhou um pouco, bandeira vermelha. Qual a expectativa para a corrida agora? A expectativa é ganhar. É tentar fazer uma largada boa, uma largada limpa. Aqui em Curitiba a largada sempre é complexa. Mas tentar fazer uma largada boa e ir para cima do Lico. Tá certo, boa sorte ao Werner Neugbauer também, pra cima do Lico na curva 1, Luque Monteiro. Vai ser interessantíssima essa primeira frenagem da temporada 2018 lá na curva 1. Teremos duas corridas em transcurso ao mesmo tempo. Uma delas com os pilotos da segunda geração do Porsche GT3 Cup 911 dessa família 991 e também os pilotos dos carros 3.8 nessa categoria. A pole position é do estreante Marcel Coletta, ele vai ocupar o 9º lugar no grid e você vai poder diferenciar, apesar do desenho parecido dos carros, né, da silhueta parecida dos carros, você pode diferenciar muito facilmente os pilotos das duas categorias. A categoria que larga aqui nas primeiras filas do grid, tem no para-brisa dos carros os números na cor branca e aquele adesivo que leva o nome do patrocinador do campeonato tem o fundo branco também, um adesivo branco. A partir da 9ª posição, onde temos os carros da categoria de 3.8, como chamamos aqui, que são os motores 3.8, a geração anterior do Porsche 911 família 991, tem esse adesivo dourado, os números vermelhos no para-brisa. São macetes com que a gente vai se familiarizando ao longo da nossa transmissão, ao longo da nossa temporada 2018. Estou aqui ao lado agora do Marcel Coletta, que é o pole position da categoria, né? Da categoria 3.8. Marcel, como é que é estrear numa categoria já conquistando a pole position num grid tão cheio de jovens pilotos, outros pilotos mais experientes, enfim, grid muito forte tecnicamente? É um grid muito forte, com muitos jovens talentos. Graças a Deus eu consegui ter um bom fim de semana até aqui, marcando a pole. O carro está muito bom, muito equilibrado. A expectativa para a corrida é ter um carro equilibrado até o final dela, então vamos buscar a vitória. Tá certo, aí a palavra do Marcel Coletta, Luque. Tá certo. Quando ele fala em jovens talentos, ele próprio é um desses jovens talentos que vão marcando história aqui no Porsche Cup Brasil. Aí nós temos Marcel Coletta, temos Gaetano de Mauro, Murilo Coletta, Vitor Batista, Enzo Elias, Bruno Batista, ou seja, é uma safra riquíssima de novos talentos que vão compondo o grid do Porsche Império GT3 Cup. Nós temos aqui a nossa cabine montada no primeiro andar da torre de controle do Autódromo de Curitiba. Estamos muitíssimo bem frequentados por vários pilotos, tanto do Porsche Cup quanto de outras categorias, melhor dizendo, que prestam o coaching aos pilotos que estão na pista, vários deles com comunicação via rádio. É um trabalho muito parecido com o dos spotters das categorias norte-americanas, também uma constelação fortíssima de pilotos prestando esse coaching aqui. Nós vemos vários deles desfilando aqui pelo Autódromo de Curitiba, vamos falar sobre isso também ao longo do dia, ao longo da programação de 4 corridas que vamos acompanhar juntos, ao vivo, aqui pelo Porsche GT3Cup.com.br e também pelo canal de YouTube da categoria, Thiago. Enquanto isso, a gente vai ouvindo aqui os pilotos que estão nas primeiras posições no grid de largada. Gaetano, você brigou pela pole até o final, né? Fez 2 vezes o mesmo tempo, ficou 86 milésimos da pole. Qual a sua expectativa para o ritmo de corrida? Você acha que em ritmo de prova dá para brigar lá com o Marcel? Com certeza, nosso ritmo tá bom, nosso carro tá acertado para a corrida. Acho que a tomada de tempo ali foi bem perto. Eu acabei virando minha melhor volta em bandeira vermelha, não consegui virar de novo o tempo que eu virei. Mas de constância estamos bem, vamos para cima e eu acho que é isso aí, vamos focar na vitória. Fala um pouquinho pra gente, por favor, dessa decisão de vários pilotos mudando o caminho para a Porsche Cup Brasil. Por que isso está acontecendo? Por que a categoria tem atraído cada vez mais jovens talentos? Com certeza a Porsche agora com esse programa global vai ajudar os pilotos a se profissionalizar. Eu acho que é uma chance muito importante para os pilotos de poderem participar de provas fora e aprender muito do outro lado do mundo. Então, focar muito nisso e ir para frente, que com certeza profissionalizar é o sonho de todos nós jovens que estamos aqui e vamos para cima. Obrigado ao Gaetano de Mauro, Luque.
O Porsche Cup Brasil vai abrindo uma nova era com a chegada de tantos jovens talentos. Houve, inclusive, uma série de ações para que esses jovens talentos vissem a partir do Porsche Cup Brasil uma oportunidade de uma sequência profissional e sólida de suas carreiras. O Junior Program, que envolveu mais de 40 pilotos na faixa etária de 16 a 24 anos. Durante a nossa pré-temporada, 12 deles participaram de uma espécie de seletiva que incluiu ações de pista, que incluiu treinos, logicamente, mas que incluiu uma série de outras ações extra-pista para que 3 deles fossem selecionados e recebessem bolsas como subsídio para cumprir a temporada de provas curtas aqui do Porsche Cup Brasil 2018. O Gaetano de Mauro foi um dos pilotos que não participaram, acabaram não participando deste programa, do Junior Program, que premiou o Marcos Varil, o Vitor Batista e o Marcel Coletta, é isso, Guilherme Bantel? Os 3 contemplados com o subsídio do Junior Program para começar essa trajetória aqui no Porsche Cup Brasil. Luque, diga, Thiago. Tô aqui com o Eloy Curi, né, que vive uma situação diferente aí. Agora ele está em meio a jovens pilotos, né, uma garotada que chegou com a faca nos dentes, mas também você tem muita experiência para buscar os seus resultados, né? Qual a expectativa para essa temporada e para essa corrida? Manter a concentração, tentar chegar até o final saudável e parabenizar esses rapazes novos que estão aí, esses pilotos rápidos, tá fazendo a gente trabalhar mais, correr atrás, né? E feliz de estar de novo no grid. Vamos embora, vamos para cima. E vocês ganham uma nova referência, né? Agora para melhorar até os tempos de volta. Enfim, passa a ser uma coisa importante também para o piloto desenvolver o carro, desenvolver a pilotagem, buscar mais em telemetria. Exatamente. Ontem eu superei os meus limites também, eu até forcei um pouco. A gente é evolutivo com isso, os pilotos são muito bons, são novos, né? São experientes. Então fez a gente correr atrás um pouco e vamos evoluir junto. Tá certo, Eloy, obrigado. E eu quero destacar o fato de que ele está largando imediatamente à frente do Bruno Batista, que é um piloto de Stock Car. Ou seja, o Eloy Curi também se colocando aí no meio da molecada. Ele que é um piloto de muitas conquistas já na categoria, também obtendo o seu espaço aí, mesmo nesse grid de nomes muito fortes, Luque. Entre os pilotos da classe 3.8 no Porsche Carrera Cup, nós temos 5 deles que têm uma classificação em separado, que tem um campeonato à parte da classe Sport. O Eloy Curi é um deles, ele larga em 6º entre os pilotos da 3.8 e é o pole position dessa classe Sport. A classe que conta também com o Fernando Fortes, com o Tom Filho, com o Rodrigo Melo e com o Krais Júnior. São os 5 pilotos que pontuam também à parte pela classe Sport. 23 carros já na pista. Já já nós vamos ter a contagem regressiva por placas. 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, 30 segundos. E a primeira das 2 voltas de apresentação que vão nos levar à temporada 2018. É a 14ª temporada de sucesso do Porsche Cup no Brasil. Uma história que começou lá em 2005, num grid com 11 carros, todos eles de carrocerias brancas. E uma história que veio crescendo, veio se solidificando, veio escrevendo capítulos importantes do automobilismo brasileiro, não só nas pistas do Brasil, como também na Argentina, em Portugal e na Espanha, e que chega hoje com um grid lotado. 23 carros para abrir essa 14ª temporada, Thiago. Você falando de vários países, um piloto de carreira internacional, Bruno Batista. Como é que foi a adaptação aqui à Porsche Cup, Bruno? A adaptação foi bem fácil, acho que eu venho da Europa, isso torna mais fácil a adaptação. Deu uma erradinha na classificação ontem, mas a gente vai para cima aí na corrida. Tá certo, obrigado ao Bruno. Motores ligados, portas sendo fechadas. Vamos para a prova, Luque. Tá certo, os integrantes de toda a equipe técnica Porsche Cup Brasil já vão tomando o caminho de volta aos boxes e a partir de agora nós temos toda a movimentação por conta dos pilotos. Os 23 que permanecem na pista e que já vão ter autorização para a volta de apresentação. Para a primeira das 2 voltas de apresentação, vamos dando início à temporada de 2018 do Porsche Cup Brasil. Vamos com o Porsche Império Carrera Cup na pista. Lico Kaisermodel, Werner Neugebauer, Marçal Miller, Pedro Queirolo, Constantino Júnior, JP Mauro, Miguel Paludo, Eduardo Rocha Azevedo, Marcel Coletta, Gaetano de Mauro, Murilo Coletta, Vitor Batista, Enzo Elias, Eloy Curi, Bruno Batista, Matheus Coletta, Fernando Fortes, Marcos Varil, William Starostic, Krais Júnior, Rodrigo Melo, Tom Filho e Pedrinho Aguiar, os pilotos que vão para 25 minutos e mais uma volta na pista de Curitiba no traçado de 3.695 metros. Está lá a placa de 30 segundos. Já já os pilotos vão ter bandeira verde para o início da volta de apresentação. O Thiago Mendonça, que
que estava lá no grid de largada, já vai estar com a gente aqui na nossa cabine de transmissão. Aí você tem a imagem on-board do Gaetano de Mauro, ele que é o segundo colocado entre os carros. Para simplificar a nossa conversa aqui, nós vamos definir assim, 4.0 e 3.8. Você sabe que 4.0 é a categoria dos novos carros, os carros da segunda geração do Porsche GT3 Cup 911, da família 991, e o 3.8, a geração anterior, que compôs até o ano passado, num formato diferente de disputas, a categoria Cup. É a placa de 30 segundos em frente ao carro do Pole Position. O Lico Kaisemoda, o piloto da casa, da mesma forma como fez em 2017, o Lico vai abrindo sua participação no temporada com Pole Position na etapa de Curitiba. Lico Kaisemoda com o carro vermelho, branco e amarelo, número 63 é o Pole Position. Werner Neugebauer, o gaúcho, com o carro preto, número 8, é o segundo colocado. Vai caber a eles ditar o ritmo do fim de volta de apresentação no instante em que vamos nos encaminhar para a largada desta primeira corrida do ano. Serão 2 corridas da categoria Porsche Império Carreira Cup, serão também 2 corridas da categoria Porsche Império GT3 Cup. Tecnicamente, as 2 categorias no mesmo formato, com os carros 4.0 e com os carros 3.8 na pista. Você tomando uma carona com o Pedro Queirolo nesse início de volta de apresentação. Veja como os pilotos já vão buscando o aquecimento dos pneus Michelin. E o grid de largada aí está para você, com a primeira fila trazendo o Lico Kaisemodel e Werner Neugebauer, com a segunda fila trazendo o Marçal Miller e o Pedro Queirolo. Virando a página, nós vamos ter na terceira fila o carro do Constantino Júnior e o carro do JP Mauro. Na quarta fila, o tricampeão Miguel Paludo e também Eduardo Rocha Azevedo. Já eu quero falar desse layout do carro do Eduardo Rocha Azevedo. Na quinta fila nós temos a partir daí os pilotos da classe 3.8, Marcel Coleta é o Pole Position, Gaetano de Mauro vem logo a seguir, depois Murilo Coleta, que é irmão do Marcel, e também o Vitor Batista. Na sétima fila do grid, virando a página, vamos ter os carros do Enzo Elias e do Eloy Cury. Na oitava fila, Bruno Batista e Matheus Coleta, mais um irmão da família Coleta. Na nona fila do grid vão estar o Fernando Fortes e o Marcos Varil. Na décima fila, o William Starostik e Kreis Júnior. Na 11ª fila vamos ter o Rodrigo Melo e o Tom Filho, sempre juntos, inclusive, na fila, né? Rodrigo Melo e Tom Filho. E lá na fila 12, o Pedrinho Aguiar, o 23º colocado. São as 23 feras que vão dando início à disputa da temporada 2018 do Porsche Cup Brasil, Thiago Mendonça. Luque, fico ansioso aí por essa primeira curva, até pelo que disse o Werner Neugebauer. Ele sabe que a chance dele tá em atacar ali. As provas não são tão longas assim, né? 25 minutos de corrida. O Lico Kaisemodel é um piloto que conhece muito bem o circuito aqui de Curitiba. Ele é daqui, né? Então a gente pode esperar que ele tenha um grande desempenho ao longo dessa prova. O Werner precisa atacar de forma rápida e precisa, e o Lico não vai deixar, né? Então fica essa expectativa. O Marçal Miller também, que fez um grande treino bem logo ali atrás com o Pedro Queirolo. Então será um início de corrida eletrizante, meu caro Luque Monteiro. Como são as corridas do Porsche Cup Brasil? Vamos com o Porsche Império Carreira Cup na pista. Mais uma novidade também no âmbito técnico. Nesta 14ª temporada, o Porsche Cup Brasil vai acompanhando, assim como sempre tem feito, a evolução técnica de todas as principais séries da Porsche no automobilismo mundial. Os pilotos vão passando pertinho de você ali na zebra da entrada dos boxes, com a geração de imagens sempre belíssima da Master KTV da cidade de Cascavel. Veja como os pilotos vêm naquele movimento que o pessoal chama de balé, né, Mendonça? Um zigue-zague ali para forçar uma fricção maior, ali um atrito maior dos pneus contra o asfalto, para aquecer melhor os pneus. Pneu de competição com uma temperatura elevada rende melhor. Exatamente. A calibragem, né, ela tende a subir até 10 libras ao longo da prova, da calibragem que a Michelin recomenda para os carros até o momento em que eles estão em competição, né? Então eles precisam atingir essa temperatura ideal, essa calibragem ideal, para que eles possam ter uma boa largada. Veja como o Werner fica um pouco para trás aí, em relação ao Lico Kaisemodel. Não sei se o Lico deu uma puxada, né, como a gente diz nos torneios de arrancada, e acabou abrindo essa vantagem, mas ficou um pouquinho para trás ali o Werner Neugebauer. Já ele embute, já ele cola ali na traseira do Lico, já vai tomar a posição lateral. Veja aí o carro de Pedro Queirolo, ele que larga da 4ª posição, belíssimo carro, dourado, a flecha dourada de Pedro Queirolo, número 13, ele que fecha a segunda fila do grid. Ao lado dele em terceiro,
o gaúcho Marçal Miller com o carro 544, ele que foi campeão do Porsche Cup Brasil em 2017 na categoria Challenge. De forma antecipada, um campeonato brilhante do Marçal, e vale registrar, né, o Rodrigo Batista, que foi o campeão da categoria GT3 Cup. Ele está correndo nos Estados Unidos na World Challenge, então segue a sua carreira internacional depois de voar aqui no Brasil. Marcou história aqui no Brasil. Veja aí a carona que você toma com o Gaetano de Mauro, veja o semblante que o piloto tenta manter o mais tranquilo possível. Para eles que já são tão acostumados com os desafios do automobilismo, não é uma missão das mais difíceis manter a serenidade. Pelo contrário, é um requisito obrigatório para um bom desempenho na pista. Luke, especialmente nesse momento em que a adrenalina começa a subir, né? Você sabe que tem a largada, que pode ser decisiva, a corrida não é longa, como a gente já mencionou aqui, e os pilotos precisam sim manter essa tranquilidade. Os jovens, pelo que eu conversei ali no grid, acho que vocês perceberam, eles estão mais do que acostumados com isso, viu, Luke? Eles estão muito bem preparados, vamos ver como é que eles se comportam aí nesse início. Largada lançada, é muito complicado para o piloto tentar planejar uma ação na largada, manter a linha da direita, manter a linha da esquerda, atacar pelo meio, ninguém sabe o que vai acontecer à frente. Então, o que precisa estar 120% em dia é o reflexo, é a atenção, é a concentração de cada um dos pilotos. Você tomou mais uma caronazinha ali com o Pedro Queirolo do carro número 13, a quinta posição do Constantino Júnior, de volta à categoria, o bicampeão, tem os títulos de 2011 e 2014. É recordista de vitórias do Porsche Cup Brasil, Constantino Júnior. Veja aí, Lico Kaisermodel, carro número 63, do lado esquerdo do seu vídeo. Werner Neugebauer, carro número 8, do lado direito. Eles vêm determinando o ritmo nesse fim de volta de apresentação. A luz vermelha já acendeu. Quando apagar, vai estar valendo e espalha pelotão na reta de largada do Autódromo de Curitiba. Larga muitíssimo bem o Lico Kaisermodel para se manter à frente, enquanto o Coleta vem ali buscando posição em meio aos pilotos da classe 4.0. Veja aí, o Lico tem a preferência. Apesar de que o Werner ataca por fora e por fora eu sempre aplaudo. No golpe surpresa, Werner Neugebauer para assumir a primeira posição. Ele tinha avisado. Ele sabia que a chance dele seria na frenagem. Werner Neugebauer numa manobra sensacional para assumir a primeira posição. Por fora no fim da reta de largada e por fora eu sempre aplaudo, Mendonça. Espetacular a manobra do Werner Neugebauer. Ele veio com muita calma e ó, já tem gente fritando pneus, Luke. Já tem gente com Lucas problema Seripieri, hein? Acho que o Lucas Seripieri teve problemas. Eu vejo o safety car saindo para a pista. Ouvi coisa demais, Thiago Mendonça. Tive a impressão do carro do safety car ter saído para a pista, não. Nós tivemos algumas escapadas aí, né, nessa largada, gente que pisou na grama, mas voltando, que grande largada do Werner Neugebauer, embutiu atrás do Lico Kaisermodel, que também tinha aberto uma certa diferença ali na reta e conseguiu por fora na curva 1, uma ultrapassagem brilhante, freou no limite e tudo muito limpo por parte dos dois, Luke. Espetacular esse início de prova. Edu Rocha Azevedo saindo de 8º para 5º também, belíssima largada do Edu Rocha Azevedo, veja ele aí com o carro número 88, já já a gente vai prestar um pouquinho de atenção no layout do carro do Edu Rocha Azevedo, uma belíssima homenagem que ele prestou à família dele. Nas laterais do carro já já nós vamos observar. Neugebauer é o primeiro, Kaisermodel é o segundo, Marçal Miller é o terceiro, Pedro Queirolo é o quarto, Eduardo Rocha Azevedo é o quinto, vem em sexto JP Mauro, vem em sétimo Miguel Paludo, vem em oitavo o Constantino Júnior. Na categoria 3.8, que ocupa da nona posição em diante, Marcel Coleta mantém a liderança, à frente do Gaetano de Mauro, Vitor Batista vem na terceira posição, ganhou posição inclusive o Vitor Batista em cima do Murilo Coleta e o Marcos Varil, olha só, hein? O Marcos Varil veio da 10ª posição na categoria dele para ser o terceiro colocado, melhor, para ser o quarto colocado na 3.8. Neugebauer fazendo a melhor volta da prova em 1:22.006, isso em volta de largada, em que os pilotos vêm num ritmo lento aqui pela reta principal. Já já a gente vai entrar na casa de 1 minuto e 19 segundos, não tenha a menor dúvida quanto a isso. Essa briga vale o quinto lugar. Eduardo Rocha Azevedo, carro número 88, JP Mauro, carro número 90, ele que foi campeão da classe Challenge em 2015, e o Miguel Paludo, carro número 7, quinto, sexto e sétimo colocados, eles abrem um pouquinho em relação ao Constantino Júnior. Já já quem pode colocar pressão no Constantino é o Marcel Coleta, que é o líder da 3.8. Opa, e aí problema. Enzo Elias, Eloy Cury já ficaram pelo meio do caminho, parece ser a curva do Pinheirinho. E aí problemas também do Batista, né? Bruno Batista do carro número 44 com o pneu traseiro esquerdo. Que pecado. Pegando ali na carenagem. Olha só como o JP Mauro vai para cima do Edu Rocha Azevedo, que toma a linha interna nesse complemento de segunda volta para defender a quinta posição. JP vem mais lançado. Ali no S de baixo é complicado tentar
essa manobra de ultrapassagem. Azevedo, Mauro, Paludo, quinto, sexto e sétimo. Queirolo vai com tudo para cima do Marçal Miller. Olha como ele tenta ali na reta oposta. Pensei ter visto um pedaço de carro voando, não era. Era uma ave, né? Provavelmente um quero-quero. Azevedo e Mauro, sempre eles na briga pelo quinto lugar. E aí nós vamos revendo o quê? Rodada do Enzo Elias. Olha como desviou o Bruno Batista. E aí acabou deixando uma parte do carro ali sem desviar do Enzo Elias. Por isso, tomou o caminho dos boxes o Bruno Batista. Um pecado. É um pecado pro Bruno Batista, um pecado pro Enzo Elias também, que é o garoto, né? O caçula da turma aí com 16 anos de idade. E o Eloy Curi, que não tinha nada a ver com nada, chega ali, tem um carro na frente dele e não tem o que fazer. Então é complicado, especialmente porque o Eloy Curi tem uma categoria particular, né? A categoria esporte. Olha só, olha o JP Mauro. Tentou, ele vem tentando, ele vem mostrando a frente do Porsche número 90 para os espelhos retrovisores do Eduardo Rocha Azevedo. Enquanto o Neugbauer já cravou, volta mais rápida de novo em 1:20.1, 1:20.164 na volta número 2. Agora o tempo dele subiu 1/10 de segundo, mantém um ritmo forte, já tem 1 segundo e 6 décimos de vantagem sobre o Lico Kaiser Model. O Marçal Miller procura no espelho retrovisor e vem inteirinho. O carro dourado do Pedro Queirolo, que quer a todo custo essa terceira posição. E o Paludo já vem mostrando as garras também. Já vem colocando as asinhas de fora. Olha só, o JP conseguiu emparelhar. O Paludo acompanha a manobra. Vai ficar difícil pro Edu Rocha Azevedo. E eu vou dizer para você, Mendonça, o Paludo pode levar as duas posições. Ele se recolhe de novo ali atrás do JP Mauro. O JP por dentro, o Azevedo por fora. Vamos ver como vai ser essa entrada do miolo. O JP tem tudo para ganhar a sexta posição. E agora o problema é do Paludo. Lado a lado com o Azevedo. Opa! E aí é problema. Sai dando giros pelo ar o carro número 88 do Eduardo Rocha Azevedo. No toque lateral com o Miguel Paludo. Ele para ali por atrás do guardrail. Passou por cima do guardrail. Bandeira vermelha. Corrida interrompida. Nesta quarta volta, um acidente de uma plástica impressionante envolvendo o Miguel Paludo e o Eduardo Rocha Azevedo. Veja ali. Impressionante mesmo, Luque. O carro foi calçado, né, naquele toque lateral ali com o Miguel Paludo. Surpreendente, uma, duas, Mendonça, três, surpreendente. 4, 5, 6, 7, 8 capotagens, 9, 10, contei aqui agora. 10 capotagens. Aí os pilotos em procedimento de bandeira vermelha. Como eu dizia no início da transmissão, o procedimento de bandeira vermelha pode acontecer também durante a corrida, se necessário for. Uma situação de risco, uma situação delicada, uma situação de acidente com, primeiro, o atendimento, se necessário for, ao Edu Rocha Azevedo, depois a remoção do carro dele. Então, para-se a corrida, considera-se o resultado até a volta anterior a que foi mostrada a bandeira vermelha, todos os pilotos se posicionando aí no grid. Veja só o Paludo, como vem trazendo ali junto um pedaço do carro do Azevedo, e o carro do Paludo também já comprometido por esse toque, que nós vamos ver de novo. Olha só, eles seguiram lado a lado, o Azevedo defendendo posição, e no toque lateral, olha só, uma capotagem, duas, quantas vezes do teto para cima? 3, 4, 5, olha como decola o carro do Azevedo. Mais uma vez por outro ângulo para você. Olha só, nesse momento, o toque lateral, calçou. Decolou a traseira direita ali, ele sai capotando. Esse toque numa curva de alta é muito complicado, Luque, porque não tem o que fazer. O piloto vira passageiro ali e é isso. É o que aconteceu com o Edu Azevedo aí. Olha só, é uma imagem impressionante que com certeza vai rodar o mundo. É impressionante o que acontece, esse toque, e veja como é a questão de você tomar cuidado com os toques laterais também, né? Não só porque ocasiona esse tipo de acidente, mas também porque causa problemas. O Miguel Paludo provavelmente teve aí uma quebra de suspensão ou de direção e pode ter dificuldades ao longo da prova. E aí fica a nossa observação em torno do atendimento ao Edu Azevedo, que é o principal nesse momento. O primeiro atendimento é o da equipe médica, coordenada pelo Dr. Dino Altman, e logo em seguida o atendimento também à situação do carro que vai ser resgatado, né? Já já o Edu Azevedo fora do carro. Começa de uma forma emocionante até demais, Mendonça, a temporada 2018 do Porsche Cup Brasil. Veja aí o Paludo na área técnica do Porsche Cup Brasil. A equipe médica ali toda voltada. Existe todo um procedimento padrão de imobilização do piloto. São aqueles procedimentos de praxe para que o piloto, em sendo o caso, seja encaminhado depois para exames ou para
questões clínicas mais detalhadas, né? Internacional, viu, Luke? Porque eu via agora há pouco, antes de entrevistar o Michael ali no grid, quem estava conversando com ele era o Dr. Dino Altman. E o Dr. Dino Altman mostrava todos os equipamentos, tudo que ele tinha à disposição para um resgate de piloto, exatamente por isso, porque a marca Porsche se preocupa. Marcel Coletta fora, hein? Fora também. Marcel Coletta ficou fora. Olha só, o líder e pole position da categoria 3.8 aí, caminhando de volta aos boxes. E você vê de mais novo. uma vez. Olha só. O Paludo vinha lado a lado com ele ali. Era uma disputa por posição. Disputa que valia o 6º lugar na corrida naquele momento. Ó, passou ali o Coletta, enquanto girava pelos ares o carro número 88 do Eduardo Rocha Azevedo. Questão até de ver se não sobrou algum resquício desse acidente para o Coletta. Olha só. O Paludo viu ali o assoalho do carro do Azevedo à frente dele. E uma coisa que precisa ser dita, Luke, é que nessas situações é muito complicado, né? Porque o piloto que está por fora, carro de corrida, quanto mais você acelerar, melhor. Sempre. Imagine se o Edu Azevedo tira o pé no meio da curva. Ele teria passado, teria dado no guarda-reio. O Miguel Paludo está por dentro. Ele certamente, se puxar a telemetria dele ali, ele deve ter aliviado um pouco para não tocar. O pé dança um pouquinho. Exatamente. Só que está tão próximo que acaba encostando mesmo. Então, é uma situação muito delicada, especialmente em curva de alta, não tem jeito. E acaba provocando um acidente aí espetacular, né? De imagem, né? A imagem chama bastante atenção e a gente segue aguardando aí o atendimento ao Edu Azevedo e os pilotos continuam ali no grid de largada, esperando o reinício da prova. Todo mundo já fora dos carros ali, a temperatura alta aqui no Autódromo de Curitiba. Veja ali o atendimento que vai sendo prestado ao Edu. E o primeiro indicativo de que tudo segue apenas a normalidade, está por ali também o Denner Pires, que é o diretor técnico do Porsche Cup Brasil, foi o fato das plataformas de resgate do carro já terem sido dirigidas para lá. Ou seja, já existe o procedimento em andamento para o resgate do carro. Se tem alguém preocupado com o carro, é sinal que com o piloto está tudo bem. Exato, exatamente. E agora, é claro, tem todo um cuidado, né? Você... uma capotagem, ó, tá vendo ali o colar cervical? É exatamente isso. Não dá para você remover um piloto que sofreu uma capotagem dessa de qualquer jeito. Não, você não pode simplesmente tirar o cara de dentro do carro. Às vezes o piloto quer descer, ele fala para o médico, não, eu tô legal, dá para sair. E o médico fala, não, pera aí, segura a onda botar aí. o seu colar cervical, tudo bonitinho para você fazer os exames. Então é isso que acontece, por isso que ele está sendo retirado com mais cuidado e é um resgate que leva mais tempo. Mas você viu ali que ele, inclusive, se comunica com os médicos. Está conversando com os médicos, já fora do carro, inclusive, o Edu Rocha Azevedo. A equipe de resgate do carro também acompanhando o procedimento médico. Já já nós vamos ter o reinício de prova, a prova que teve 5 minutos e 1 segundo antes da interrupção por conta dessa imagem impressionante do acidente da série de capotagens do Eduardo Rocha Azevedo, depois de um toque lateral com o Miguel Paludo. Foi lá na subida para a curva do Pinheirinho. E o Dr. Dino Altman, que também é o diretor médico do Grande Prêmio do Brasil, faz parte aí da comissão médica da FIA, ou seja, é um dos nomes mais consagrados dessa área internacionalmente e é quem atende aqui também os pilotos da Porsche Cup Brasil. Ali você vê o Lico Kaiser Model com o Thiago Meneghel, é isso? Era ele? O Thiago que estava com ele ali? Batendo um papo ali com o Thiago Meneghel, certamente a respeito do reinício de prova, né, o que eles podem fazer. Já que eles não têm outro assunto, né, nesse momento, é só o que engenheiro e piloto falam o fim de semana inteiro. Aí o carro do Fernando Fortes, você vai dando uma passeada pelo grid de largada, o carro do Rodrigo Melo, ali ao fundo o carro número 77 do Murilo Coletta. Todo o grid já vai ser reposicionado para que tenhamos o reinício da disputa. Atenção total por enquanto ao resgate meticuloso ali, como sempre, do Eduardo Rocha Azevedo. Me parece que já está na ambulância, inclusive, né, Mendonça? Aí o Marcel Miller dentro do carro, hein? Um calor danado. Nós temos a temperatura aqui em Curitiba nesse momento. O Mendonça vai checando aqui, mas tá um calor danado. Aqui na cidade de Pinhais, no Autódromo Internacional de Curitiba. E aí você considera que além do calor armazenado dentro de cada carro,
O piloto está de macacão, de luvas, de balaclava, de capacete, com a roupa antifogo por baixo do macacão também. Olha, Luque, você vai se surpreender. 24 graus, mas a sensação é de 28. Então... Pensei que fosse muito mais, viu? De fato, me surpreendi. Pensei que fosse muito mais. Veja ali, vai sendo resgatado também o carro do Marcel Coletta, que era o líder da categoria dos carros 3.8. Já sendo posicionado na plataforma o carro número 177 do Marcel. Nós temos liderança do Werner Neugebauer, segunda posição do Lico Kaisermodel, terceira posição do Marçal Miller, quarta posição do Pedro Queirolo, em quinto aparecia ainda o Edu Rocha Azevedo. Nós vamos corrigindo o resultado para depois de 2 voltas de corrida. O acidente aconteceu depois da terceira. Então, retorna-se sempre uma volta no resultado da corrida. Ali você viu o Constantino Júnior com o JP Mauro. E vamos acompanhando os principais momentos da corrida até aqui. Olha só, o Lico Kaisermodel, eu dizia, largou bem, manteve a liderança, vai ter a preferência. Olha de onde sai o Marçal Miller. O carro veio dançando, ele retardou a frenagem e se deu ao luxo de posicionar o carro dele à frente do carro do Lico Kaisermodel antes mesmo de tomar a primeira do S de baixo. Sensacional a manobra do Werner Neugebauer. E que largada fez o Eduardo Rocha Azevedo também, vindo lá de 8º para ser 5º no complemento da volta, tentando a 4ª posição ali na tomada do S de baixa. Olha só, como o Pedro Queirolo defendeu a 4ª posição ali em cima do Eduardo Rocha Azevedo. Nesse momento nós observávamos que o carro do Lucas Seripieri vinha ali fritando pneus em demasia. Não, do William Starostik, eu confundi com o número, o Mendonça. O Seripieri é da outra categoria, o Seripieri é da GT3 Cup. O Lucas Seripieri deve ter me chamado de maluco lá na área dos boxes, né? Foi o William Starostik que usa o mesmo número do Seripieri. Ali o toque, a rodada do Enzo Elias, o leve toque com Eloy Cury, e esse é o momento que nos levou à paralisação da prova. A sequência impressionante de capotagens de Eduardo Rocha Azevedo até chamava atenção para o layout do carro dele. Passou por ali o Coletta. Foi atingido o carro do Coletta por alguma coisa ou não? O cara pegou, velho. Na verdade, o Marcel Coletta... Na verdade, o Marcel Coletta, ele freou para não bater. Freou para não se envolver no acidente e perdeu o controle e foi por dentro. Se você vê essa cena agora... Olha lá, aí ele acabou rodando, né? Para não encostar no Constantino. Uma imagem que frisa mais uma vez a excelência no padrão de segurança dos carros construídos, melhor dizendo, pela Porsche, sobretudo para a condição de competição, como são os carros do Porsche Cup Brasil e do Porsche Cup, do Super Cup, em várias versões distribuídas pelo mundo. Esse carro é uma versão nova, né? É o 991/2, Porsche 911 GT3 Cup 991/2. Porém, os níveis de segurança desse carro já há muitas gerações chamam a atenção, né? Aqui mesmo na Porsche Império Carrera Cup nós já vimos outros acidentes que também chamaram muita atenção pela imagem e que os pilotos saíram caminhando, saíram sem nenhum problema. Então, é um dos destaques aí da Porsche ao redor do mundo inteiro, esse nível de segurança que os carros possuem e que atendem todos os critérios das entidades regulamentadoras. O Enzo Elias vai retomar a participação dele na prova aqui da área de boxes, vai relargar de box o Enzo Elias. Daqui a pouco nós vamos ter autorização da direção de prova para o reinício da corrida, quando os carros partirem em movimento. Vamos disparar também o cronômetro, em que temos 19 minutos e 58 segundos, faltando para a abertura da última volta. Cada prova, você sabe, tem a duração de 25 minutos e mais uma volta. Aí, Vitor Batista, um dos nomes dessa nova geração do Porsche Cup Brasil, do Porsche Império Carrera Cup. O Vitor Batista, campeão da Eurofórmula Open, né? Campeão espanhol, vice-campeão espanhol de Fórmula 3 também. Um piloto de currículo absolutamente impressionante nas demais categorias, né? E que agora vem para a Porsche Império Carrera Cup. Olha aí o JP Mauro como tentava ultrapassar o Edu Azevedo. O Edu Azevedo vinha se defendendo muito bem, Luque. Isso chamava atenção. E aí, olha só, ele não faz não vejo nenhum movimento errado. Ele vai tomar de nenhum dos dois. O Paludo está com 2 rodas da zebra já. Ele já está com 2 rodas na zebra para tentar evitar o toque também. Talvez o Azevedo tenha subestimado o ataque do Paludo, tenha imaginado que o Paludo fosse recolher um pouco mais. Ele não fez o traçado ideal, ele não veio para dentro, mas ele fechou um pouquinho para cima do Paludo. E o Paludo recolhe. O Paludo vai botar as 2 rodas na zebra.
Na grama. Na segunda tomada agora em direção ao Pinheirinho. Nesse momento. Ó, o Paludo já está na grama. Para grama, o Azevedo poderia ter fechado um pouco menos para evitar esse toque. Ele teria a preferência, inclusive, na tomada do Pinheirinho, a curva seguinte, uma curva feita em segunda marcha à esquerda. Acabou esparramando um pouquinho demais para a direita, encontrou ali o carro do Paludo. E aí sim o toque e esse acidente de uma imagem de uma plástica impressionante. O Bruno Batista vai relargar de boxe também, quando tivermos um reinício de prova. Enzo Elias e Bruno Batista, os dois pilotos que estão posicionados aqui na saída de boxe. Lembrando, nós vamos com a contagem de 2 voltas de corrida. Já havíamos completado 3 voltas, mas quando a bandeira vermelha é acionada durante a corrida, volte uma casa, né, Mendonça? Volte uma volta nesse Exatamente. caso. Ali você vê, ó, Constantino Júnior, JP Mauro, Pedro Queirolo, a rapaziada da equipe técnica do Porsche Cup Brasil. Todo mundo procurando um lugar à sombra, né? A única faixa de sombra disponível na reta de Curitiba está sendo aproveitada. É aquele momento em que ninguém busca seu lugar ao sol. Exatamente. Isso eles fazem assim que a corrida recomeçar, vai. Aí todo mundo vai querer, assim, o melhor lugar possível ao sol. O William Starostik vai voltar também. O William vai ficar brabo comigo depois da corrida, porque eu vi o número 31 na imagem naquela primeira volta e no reflexo de acompanhamento das últimas temporadas, acabei acreditando o carro dele ao Lucas Seripieri, que está lá na área de boxes, assistindo lá no lounge do Porsche Império Carreira Cup a essa movimentação da primeira corrida do ano. Então temos 3 pilotos largando aqui da área de boxes. São 3 ou são 4? São 4. Miguel Paludo. O Miguel Paludo também está ali. O nosso monitor aqui me ocultou a visão do carro do Paludo. Então são 4. O Paludo da classe 4.0 e aí sim os 3 da classe 3.8. O Enzo Elias, o Bruno Batista e o William Starostik. Olha só, já tem uma movimentação um pouco maior. Ali na área de boxes, ou melhor, ali no grid de largada. Os pilotos já vão tomando uma preparação mais incisiva para que tenhamos o reinício da corrida. Primeira corrida do Porsche Império Carreira Cup, temporada 2018. Exatamente quando a gente falou, ó, 23 graus, 37 na pista, né, no asfalto. A sensação é que está violenta, né? Que eu disse que aí beirava os 28 graus. A minha sensação é de uns 55, mais ou menos, viu, Mendonça? Paris-Dakar, a sua sensação, né? Não, a minha também. Estamos juntos nessa. Mas realmente muito quente. Curitiba com aquela velha tradição de 4 estações em um dia, né? Olha a largada por um outro ângulo aí, Luke. Houve muita confiança por parte do Werner Neugebauer, especialmente porque ele colocou em risco a própria segunda posição. Se essa freada não dá certo, ele poderia ter perdido mais 1 ou 2 posições ali. Então ele sabia muito bem o que estava fazendo. Aí é o on-board do Pedro Queirolo, também no momento da largada, e a gente vai poder ver exatamente, ó, o JP Mauro passa por ele ali. O Paludo também. E ó, o Edu Rocha Azevedo ali já mostrando as garras. Olha lá o momento do bote. Olha como dançou a traseira do carro do Neugebauer. Isso impressionante. Que agora eles contam com os freios ABS. Foi embora e aqui o Guilherme Bantel já até faz um sinal aqui de que, olha, momento de Shell V-Power, hein? Não tem a menor dúvida. Seguimos aí na carona com o Pedro Queirolo, nessa reapresentação da primeira volta. Não era por aí não, Tom Filho. Isso nós não tínhamos visto, Mendonça. Na imagem lá do fundo, na reta, na imagem da largada aparecia o carro, mas era difícil identificar pelo número. Tinha um carro na grama. E agora a gente revê o acidente do Enzo Elias. Olha o azar que deu o Bruno Batista, hein? O Enzo acabou atravessando a frente dele, ele desviou, teve reflexo para tirar o carro dali. Mas ainda assim acabou deixando a traseira do carro. Aí, o momento da rodada do Marcos Varil, que tinha feito uma senhora largada, hein? A rodada do Varil, que não havíamos apresentado também, imagino que tenha acontecido na volta do acidente do Eduardo Rocha Azevedo, porque o Varil foi reposicionado aqui na classe 3.8, é o segundo colocado na classe, com o detalhe de que o primeiro, Marcel Coleta, já está fora da disputa. O Tom Filho vem para a fila aqui da saída de boxe também. O Tom Filho também posicionado aqui na saída de boxe. O Marcos Varil, que era o 10º colocado no grid da 3.8, é segundo pelo resultado corrigido, mas o primeiro está fora da disputa, ou seja, ele é o líder da classe 3.8, tem estrela também, o piloto ítalo-panamenho
Marcos Vario. É um dos eleitos aí, né, para o Porsche Junior Program, ao lado do próprio Marcel Coletta, né? Então, fica aí com a possibilidade de vitória muito interessante agora o Marcos Vario. Neugbauer e Kaisermodel, os dois primeiros colocados. Os pilotos vão sendo reunidos ali em meio ao grid de largada. Cada qual em torno de seu carro, logicamente. Vamos retomar a primeira etapa do Porsche Cup Brasil 2018, categoria Porsche Império Carreira Cup na pista. A pista do Autódromo Internacional de Curitiba. A segunda pista que mais recebeu provas do Porsche Império GT3 Cup e do Porsche Império Carreira Cup nesses 13 anos de história. 13 temporadas completas, vamos abrindo a 14ª neste sábado, 24 de março de 2018. Luke, a gente pode aproveitar essa bandeira vermelha para explicar um pouquinho melhor aí as diferenças entre os dois carros, né? Eu acho que a gente falou bastante no treino classificatório de ontem e ainda temos essa oportunidade de explicar um pouco melhor. Os carros têm algumas diferenças, né? O carro 4.0, que é o carro novo, tem aí o motor de 485 cavalos, um motor 6 cilindros, então ele traz uma potência extra que não chega sozinha. Os pilotos também têm, como você mesmo mencionou, a possibilidade de usar os freios ABS. Os freios ABS passam a equipar os carros 991/2. E esses freios ABS, eles possuem um controle no painel que você pode ditar o nível de auxílio que você quer desses freios. Se você quer de 1 a 5, que é o recomendado para pista seca, né? E também tem de 6 até 11, que é o recomendado para pista molhada. Tem muita coisa de tecnologia aí. Existe um botão no painel em que você informa o sistema ABS se você está usando o pneu de pista seca, de pista molhada, e ele recalcula, faz todos os cálculos, né, já que existem diferenças aí de diâmetro nesses pneus. As rodas trazem sensores de temperatura e pressão para identificar furo, estouro de pneu, esse tipo de coisa. Tem umas telas de segurança também, que são novas, que a gente vai ver aí ao longo da prova. O volante tem um sensor de movimento que permite que os engenheiros estudem com o piloto as reações deles ao longo das voltas, né? E as trocas de marcha também ficaram mais suaves. Então essas são as principais diferenças, as principais novidades desse novo carro aí, que é o carro do Miguel Paludo, o 991/2. São as novidades que ele tem em relação ao 991/1, que são os carros utilizados na 3.8. A gente viu, Luke, já há movimentação de relargada. O Miguel Paludo já botou o capacete, o Pedro Queirolo já está de volta ao carro, então existe essa movimentação, deveremos ter a largada a qualquer momento. O diretor de provas, o Sérgio Berti, acabou de voltar lá do trecho do miolo da pista. Ele acompanhava pessoalmente todo o trabalho, primeiro de resgate do Azevedo, que foi feito alguns instantes atrás, e depois o restabelecimento das condições de pista para que a prova possa ser iniciada. Aí você vê a preparação do Werner Neugbauer, ele é o líder da prova agora. Vai ter um tipo de pressão diferente o Neugbauer nessa retomada da primeira prova da temporada 2018 do Porsche Cup Brasil. Vários dos pilotos já posicionados dentro de seus carros. Marcel Miller, você vê aí em primeiro plano na imagem com o número 544. Esse é Lico Kaisermodel, foi o pole position da etapa. Olha ali as borboletas atrás do volante que o piloto aciona para aumentar e diminuir as marchas. Essas trocas ficaram mais suaves, como eu informei aqui, em função do novo motor, né? Ele já vem com todo esse sistema refeito, né? Então, isso também é uma coisa a mais aí para os pilotos, uma coisa interessante que eles podem contar no carro. Toda a movimentação vai sendo retomada. Olha aí, João Paulo Mauro. Ele vai ocupar a 6ª posição no grid. Lembrando que à frente dele estaria, pelo resultado, ainda está o carro do Eduardo Rocha Azevedo. Obviamente não vem para a pista o Eduardo Rocha Azevedo. JP Mauro, que ao lado do Felipe Fraga venceu a última prova do ano passado, né? A prova de Endurance lá em Interlagos, 500 quilômetros.
Mandou muito bem e agora está aí nesse grid seleto, que é o grid da categoria Porsche Imperial Carrera Cup 4.0, que tem nomes já estabelecidos na categoria há muito tempo, né? E o JP Mauro entrou na turma, ele já está aí entre os pilotos consagrados e que já tem conquistas ao longo da sua trajetória aqui na Porsche Cup Brasil. Tá certo, aí vamos acompanhando a preparação do Pedro Queirolo para também retomar a sua participação na corrida. Começa de um jeito que a gente não esperava, Mendonça. Essa temporada de 2018, veja aí o Marcos Varil, que é o primeiro colocado da classe 3.8. Conversando com o Newton Gauzzi, que é um dos responsáveis por todo esse trabalho aí ao lado do Beto Leite, da Hero no automobilismo, né? A Hero presente também no programa Junior Program, aqui da Porsche Imperial GT3 Cup e da Porsche Imperial Carrera Cup. Então é uma empresa também que vê na Porsche Cup uma plataforma interessante para a divulgação da sua marca. Plataforma mais interessante que essa, com as dimensões que vai tomando o campeonato do Porsche Cup no Brasil. Com 14,3 milhões de superfãs no Brasil, segundo o Ibope, hein? Tô falando nada que não tenha número comprovado aqui. Não é o Mendonça que está falando, é o Ibope. Ele está falando 14 milhões e 300 mil fãs no Brasil. Placa de 5 minutos acionada. Vamos para o reinício da primeira etapa do Porsche Cup Brasil 2018. Werner Neugebauer vai ter agora a missão de se manter na primeira posição. Ele que é o primeiro selecionado para o momento Shell V-Power 2018. Eu vou te dizer mais, viu, Mendonça? Eu colocaria, eu não tenho nada a ver com o momento Shell V-Power, mas eu colocaria na lista também o acidente do Eduardo Rocha Azevedo. É mesmo? O momento Shell V-Power são os momentos marcantes de uma prova do Porsche Cup. Para mim, o mais marcante até agora, mais até que a ultrapassagem belíssima do Werner Neugebauer, foi a capotagem do Eduardo Rocha Azevedo. Vamos anotar o seu requerimento. Será encaminhado ao Guilherme Bantel. Em 30 dias você receberá uma resposta. Que nada, no Porsche Cup Brasil as coisas não têm esse nível de burocracia. Não, eu só estou querendo complicar a sua vida. Estou querendo complicar a sua vida. E eu não fiz requerimento nenhum, Mendonça. Fiz uma observação de fã do Porsche Cup, que sou há tantos e tantos anos. Olha aí, belíssimo painel que o Mendonça esmiuçava agora há pouco. Essa barra aí que nós temos, a barra de direção, é ali que está o sensor. Então, de reação do volante, né? Então, isso aí vai para a telemetria do piloto. Quer dizer, agora, até isso vai ser apontado na aquisição de dados. O movimento que o piloto faz no volante, apontado na aquisição de dados. Porque numa categoria em que é tão difícil você encontrar um acerto melhor do seu carro do que os adversários, né? Todo mundo tão experiente, todo mundo já testou de tudo. O que você pode melhorar é a sua própria performance. E todos eles aí, dos mais experientes aos mais jovens, buscam melhorar a própria performance. E isso você só consegue fazer com a telemetria, com o onboard, observando os detalhes que você pode melhorar na sua pilotagem. Então, esses recursos vão ser muito importantes. Até para os pilotos mais experientes, eles vão usar bastante aí nas conversas com os seus engenheiros. 5 minutos, não. 5 minutos tá pra gente, né? Para eles deve estar virada a placa de 3 já, viu, Luke? Porque essa imagem da televisão, ela sempre engana, né? Porque a placa tá virada para trás 5. Então, do outro lado, 3 Não, minutos. são 5 minutos 5 mesmo, minutos Mendonça. mesmo? Então, aqui, tá as placas da sinalização do Autódromo de Curitiba, elas têm as duas faces com a mesma olha informação. só, importante. Em alguns autódromos, a placa é aproveitada 2 vezes, né? 5 minutos de um lado, 3 do outro. Olha aí, vai subindo agora sim. a placa de 3 minutos, a Faz alvo todo sinalização, portanto, aproveitando com a mesma informação as duas faces de suas placas. Muito bem, facilita a vida de quem acompanha pela imagem da televisão também. Fica a dica, é uma hashtag que vocês usam na internet, bastante, né? Fica a dica. Fica a dica. E olha só, o sábado que temos aqui no Autódromo de Curitiba. Em termos de clima, de visual, sábado belíssimo. Para o Eduardo Rocha Azevedo, um sábado que está um pouco nublado, um pouco carrancudo. Fim de corrida para ele, logicamente, não esperado por ninguém. Um acidente logo no início da temporada que nos surpreendeu bastante, até por, assim, aparentemente, a gente já viu e reviu as imagens tantas e tantas vezes, mas aparentemente foi um toque muito leve, muito sutil. O que me surpreendeu foi um toque tão sutil
ter apresentado a consequência que apresentou. Veja aí, na ele pista. acabou calçado, né? Perdão, Luque, a temperatura aí, ó. Sem problemas, Mendonça. Como você já antecipou, 24 graus na temperatura ambiente, a temperatura da pista é de 40 graus. E não temos vento praticamente, né? O vento a 10 por hora. Nós vemos alguma movimentação das bandeirolas dos patrocinadores ali na área de boxes. Umidade relativa do ar na casa de 70%. Olha, Luque, De novo. A gente fala bastante sempre do Denner Pires como um promotor que observa todos os detalhes, né, que está sempre atento a tudo, e ele mencionou isso no briefing. Ele mencionou o toque lateral como uma possibilidade de quebrar a direção do piloto e também de calçar o carro, né? Então, assim, o toque lateral em curva de alta velocidade pode colocar em risco quem está do lado de fora, porque o carro pode ser calçado e sair capotando. Foi o que aconteceu. O carro da Porsche Império Carrera Cup é extremamente seguro. Então o Edu Azevedo saiu ali com todo o cuidado, com o colar cervical, mas já se comunicando com os médicos. Olha a marca no carro do Paludo. As marcas da guerra, né, Mendonça? Exatamente. Então, essa atenção que tem que ser tomada por todo mundo. A gente viu ali também a tela de proteção, que a gente mencionou aqui, dos detalhes do carro novo. O Miguel Paludo ali com a tela já fechada, já pronto para a relargada. Faltam menos de 20 minutos para o fim da prova. Então, tivemos pouco mais de 5 minutos de corrida até agora. Tá certo, tudo sendo posicionado. Veja ali o que sobrou, externamente falando, visualmente falando, o que sobrou do carro do Eduardo Rocha Azevedo, placa de 1 minuto já no ar. Os pilotos vão partir, Mendonça, em movimentação, numa volta em bandeira amarela. Uma volta que já vai ser computada nesses 25 minutos. E o Lico terá uma chance de atacar o Werner, mas não tão boa quanto a largada tradicional, né? Porque agora os pilotos largam em fila indiana, né? Então é diferente o estilo de largada. Vai ter que fazer uma boa Talvez largada, não, se Mendonça. aproximar. Talvez não. Talvez não pelo seguinte, o Neugebauer largou ao lado do Lico, mas antes de dar o bote, ele se posicionou atrás do carro do Lico, como se fosse uma única fila indiana. Ele estava posicionado atrás do carro do Lico, pegou o vácuo e atacou por fora de uma maneira espetacular, surpreendente, muito eficiente, de muito arrojo também. Mesmo contando com a eficiência dos freios ABS, foi arrojado, foi confiante. Mas é que ele largou lado a lado, né? Aí depois ele foi para trás do carro do Lico. A largada em fila indiana, geralmente, como é o líder que dita o ritmo, o prejuízo pode ser grande para quem está em segundo. De fato. Exato. Por outro lado, se o segundo colocado estiver muito atento e for muito eficiente na relargada, ele consegue uma posição muito parecida com aquela que o Werner tinha no momento da ultrapassagem. Esse é o grande barato da coisa, a gente não faz ideia do que vai acontecer. Exatamente. E o piloto não pode sair da posição também, né? Ele não pode ficar zigue-zagueando, buscando uma oportunidade ou antes da relargada, não. Antes da relargada. Aí você vê Gaetano de Mauro, a bandeira verde, olha só, o cronômetro já disparado, está valendo, embora sob bandeira amarela, está valendo em condição de corrida essa movimentação dos pilotos. Vamos pela terceira volta, pela quarta volta, melhor dizendo. A terceira vai sendo completada no instante em que eles passam pela linha de cronometragem, aqui em frente à nossa cabine, a mesma linha de largada e de chegada. Ricardo Landi, o piloto do safety car, vem trazendo os pilotos num ritmo lento, em que todos vão buscando o devido aquecimento dos pneus Michelin. Na pista do Autódromo de Curitiba, o asfalto nesse momento a 40 graus. Então deve ser uma missão das mais difíceis buscar o aquecimento dos pneus com 40 graus no asfalto. Nem um pouco, e vale deixar claro aqui o trabalho da Michelin, que tem um pneu que não difere em nada do pneu da temporada anterior, é o mesmo modelo, e com um carro mais potente, mesmo assim os pneus não estão apresentando um desgaste mais excessivo. É claro que tem uma diferença, mas não é nada que preocupe ou que exija que se mude o modelo do pneu. Então, realmente a Porsche Império GT3 Cup e a Porsche Império Carrera Cup encontraram uma fornecedora de pneus de extrema qualidade e muito atenta ao desenvolvimento do automobilismo internacional. Até porque os pneus Michelin, eles têm como característica apresentar o ápice de seu rendimento depois de 8, de 9, de 10 voltas, como nós vimos ao longo da temporada passada. São pneus construídos, projetados, produzidos especialmente para a categoria Porsche Cup e que vão encontrar o melhor de seu rendimento não nas primeiras voltas, como vemos com outras linhas de produtos, mas é um pneu que tem uma durabilidade e que mantém a eficiência por uma janela muito maior de tempo.
O Rodrigo Koenig, que está acompanhando a gente pela transmissão do YouTube, pergunta qual que é a diferença de cavalagem entre as duas categorias da Carreira Cup. Cavalagem, gostei do termo. Eu sempre ouvi que esse é o correto, né? Embora a gente gosta muito de falar cavalaria. Já é gíria mesmo, né? É divertido. É gíria, mas esse é o termo correto. São 485 cavalos na categoria 4.0 e são 460 cavalos na categoria 3.8. Lembrando que tanto a Carreira Cup quanto a GT3, elas possuem os mesmos modelos. Exatamente, olha aí, nós vamos para a movimentação de relargada, o safety car já tirou o time de campo, já tirou. Neugebauer reagiu muito bem com a circunstância de relargada, já vai completar a volta número 4 com uma vantagem interessantíssima sobre o Lico Kaiser Model, 8 décimos de segundo. Tudo que ele precisava, e olha o Queirolo por dentro, para ameaçar a terceira posição do Marçal Miller. Quem é que leva esse terceiro lugar? Marçal fecha a porta para o Queirolo, mantém o terceiro lugar. Queirolo é o quarto, quase dançou a traseira do carro número 13 do Queirolo. Ali na saída da primeira perna do S de baixa, o JP Mauro, quinto colocado, vem na mesma referência e você vai de carona com o Pedro Queirolo. Olha só como ele sai da fila. Neugebauer, Kaiser Model, Miller, Queirolo, os 4 primeiros colocados. Quinta posição do JP Mauro, em sexto Constantino Júnior, o sétimo é Marcos Varil, que tem a liderança da categoria 3.8. Miguel Paludo, Tom Filho, Enzo Elias, Bruno Batista e William Starostik saíram do box ainda com safety car na pista, ou seja, eles vêm na mesma fila sem defasagem. Tá difícil, Mendonça? Nenhuma. Em relação ao restante... Ô, Enzo Elias, não era por aí não, Enzo Elias. Mas que dia, hein? Veio lento o Enzo Elias ali. Não me pareceu até ter sido um acidente. Vamos ver se temos aí. Ô, JP Mauro, segura, JP Mauro, segura, peão. Aí não controla não, aí não controla mais. O que é que vai acontecer? O JP vai voltando para o traçado, recupera a aderência. Quem vinha atrás, o Constantino, sabe tudo e mais um pouco. Viu que era uma situação de risco, esperou, perdeu tempo para ver o que poderia acontecer. Aí sim ele fez a ultrapassagem. O JP vem de novo para a disputa, perdeu só uma posição e alguns segundos. Que presença de espírito também do Constantino Júnior. Olha ali o Enzo. Vamos ver o que aconteceu com o Enzo Elias. Foi estranha essa imagem do Enzo Elias parando. Ali você vê. Foi reto. Foi reto. Absolutamente reto. Direto. Olha, será que é algum bloqueado, problema hein? Na direção? Bloqueado. Ele já tinha batido, né? Ele já tinha Foi uma batida leve que ele teve lá, que acabou sobrando para o Bruno Batista também. Veja aí o instante que saiu lá no S de alta, o JP Mauro. Segura, peão! O carro dele decolou, aterrissou de novo. Ele foi para a grama, aí não há quem controle. Olha onde vinha o Constantino, já vinha um pouco longe. Constantino viu um carro aterrissando ali à frente dele, o carro calçou e ergueu ali a dianteira direita. Ele foi para a grama, deu contra-esterço e ali acelerar ou frear, tá no mesmo tamanho. Segurar o carro desse jeito, brilhante também o JP Mauro, depois desse baita salto aí. Não é nem uma zebra, né? Mas uma ondulação ali, um caminho ali de asfalto no meio da grama. Lico Kaiser Model vem para cima do Werner Neugebauer, é a disputa que vale a liderança. O Porsche Carrera Cup. Vamos para o complemento da volta número 6. Mais rápida de todas até agora do Werner, um 20.1. Eles viram na casa de um 20.7 no caso do Werner, um 20.3 no caso do Lico. O Marçal Miller vai se estabelecendo também com uma vantagem de meio segundo sobre o Pedro Queirolo, e lá na classe 3.8 a liderança passa a ser do Gaetano de Mauro. Ele é o 7º colocado geral, ele é o primeiro colocado na categoria 3.8, com Marcos Varil em segundo, com Murilo Coleta em terceiro, com Vitor Batista em quarto, com Rodrigo Melo em quinto. Boa corrida de recuperação do Rodrigo Melo, quinto colocado na classe 3.8. Lembrando, Mendonça, que nós temos 2 corridas em andamento, uma na classe 4.0, outra na classe 3.8. Independente dos pilotos da 3.8 se colocarem em meio aos carros da 4.0, a formação do grid na segunda prova vai ter primeiro os carros 4.0, que são teoricamente mais rápidos, teoricamente não, que são mais rápidos, são 485 cavalos de potência nos motores 4.0, e depois dos 4.0 vem os carros 3.8. Aquele sorteio que nós temos ao fim da corrida, que determina quantas posições vão ser invertidas em relação ao resultado final para que se forme o novo grid, vai ser feito tanto na 4.0 quanto na 3.8. Serão 4, serão 5 ou serão 6 posições a inverter para a formação do grid de largada. Isso nós só vamos saber depois da corrida. E vale lembrar também que dentro da classe 3.8 existe a classe Sport,
para criar um maior equilíbrio aí entre os pilotos, né? Os pilotos de perfil mais profissional, né? Os pilotos que atuam em outras categorias, que vieram de campeonatos, que já venceram campeonatos no exterior, são classificados ali na classe 3.8. Já a classe 3.8 Sport prevê que os pilotos apenas que já têm história na própria Porsche, né, que já tem aí uma trajetória na categoria e que, olha só essa imagem do Gaetan de Mauro, esse é um dos pilotos classificados como carreira internacional, então ele entra na classe 3.8. E a classe 3.8 Sport, destinada àqueles pilotos que já estavam na categoria, que já construíram sua trajetória aqui mesmo no Brasil. Caso do Cray Júnior, caso do Fernando Fortes, caso do Eloy Cury, por aí vai. Gaetano de Mauro, que é o líder da classe 3.8, ele tem uma vantagem de 1 segundo e 1 décimo sobre o Marcos Vario, que aponta lá com o carro número 55, trazendo junto dele, me pareceu o Vitor Batista, hein? Pareceu ser o Vitor Batista já na terceira posição da 3.8. No complemento da volta era o Murilo Coletta e veja o Lico. O Lico não dá refresco para o Werner Neugebauer. O Werner tinha acabado de fazer a volta mais rápida da corrida em 1:19.9, agora vira em 1:20.2, o Lico 1:20.1, a diferença cai 1 décimo de segundo. O Lico chegou, e imagina o que passa pela cabeça dele agora, né? É um piloto que largou na pole position pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, o Rodrigo Batista acabou tomando a pole dele também no início da prova e venceu a corrida. Então, hoje não, né? Como diria um amigo nosso. O Lico Kaisermodel quer porque quer, como diria um outro amigo nosso, essa posição do Werner Neugebauer. O Mendonça ficou com vergonha, talvez, de falar, de mencionar os nomes Nem do um Kleber pouco, Machado não, da Rede brincadeira, Globo e do claro, Theo José do José. canal Fox Sports. Não, nossos grandes parceiros e amigos. A gente tem que tomar cuidado para não assumir bordão Claro, dos caras. não, exatamente. Mas o Mendonça Foi acreditou essa brincadeira. devidamente. E olha só, a diferença já era. No complemento da volta número 8, 388 milésimos. Estou para dizer que vai cair no complemento da volta número 9. Vamos usar um bordão então da casa? Manda aí. O que começou a fazer agora o Lico Kaisermodel? Abre temporada de caça ao Werner Neugebauer. Pronto. Ainda bem que o Mendonça conhece meu repertório melhor que eu mesmo, viu? Volta número 9 vai sendo completada. O Marcel Miller está de olho nessa briga aí. Ele vinha a 2.1 do líder no complemento da volta número 8. A diferença em relação ao Marçal sobe um pouquinho, 2.2. No caso do Lico e do Werner, subiu um pouquinho. Subiu, mas bem pouquinho. 99 milésimos de segundo abriu o Neugebauer em relação ao Kaisermodel nesta volta número 9. E olha só, tem investigação rolando, Mendonça. O Gaetano de Mauro Sobre está o Marcos sendo Vario. investigado pelos comissários desportivos da etapa por uma possível, eu adoro aquelas condicionais do jornalismo, teria ultrapassado, mas existe uma suspeita que está sob investigação dos comissários desportivos de ultrapassagem do Gaetano de Mauro sobre o Marcos Vario, não por acaso a ultrapassagem que valeu a liderança ao Gaetano de Mauro. Considerando as circunstâncias da corrida, problemas aí para o Matheus Coletta, hein? Olha só, ele pegou um pouquinho de grama ali numa saída de pista, aquela grama que caiu no chão quando o carro foi suspenso está pegando fogo ali na área de boxes. Momento de muita atenção, de muito cuidado por parte da equipe técnica também. Mas considerando, voltando ao assunto, a circunstância de corrida, é de se imaginar que essa ultrapassagem tenha acontecido no instante da relargada e o que os comissários desportivos estariam investigando seria se isso aconteceu antes do apagar da luz vermelha, antes de ser agitada a bandeira verde, determinando pista livre para os pilotos do Porsche Império Carreira Cup. 470 milésimos, os dois vêm na mesma balada, 1:20.56 para o Neugebauer, 1:20.54 para o Lico Kaisermodel. O Marcel Miller foi mais rápido que os dois, 1:20.32. Pedro Queirolo na quarta posição, 1:20.76. O Constantino Júnior, que é o quinto colocado, 1:21.10. Quem fez sua volta mais rápida na corrida agora foi o JP Mauro, 1:20.74. Que coisa, hein? Depois daquele salto, acho que balançaram os parafusos todos lá. Depois... E ele conseguiu. Olha aí, olha aí. Opa, o Lico por dentro, na aproximação do Pinheirinho, tem toque lateral. Calma, gurizada. Calma, moçada. Aí vão os dois pra fora. Aí vão os dois pra fora e o Marcel Miller agradece. Ninguém quis vender barato. E o Marcel Miller é todo agradecimentos a Werner Neugebauer e a Lico Kaisermodel. O Constantino vai passar também. O Neugebauer já voltou para a corrida. Eu já fiquei numa tensão
grande aqui, Mendonça, porque toque lateral a gente já viu hoje e não terminou bem. O Lico Kaiser Model é o que tudo indica. Fim de prova para ele, será? Vai buscando condição de voltar. Mas saíram abraçados para a área de escape ali depois da curva do Pinheirinho. Prejuízo total para o Neugbauer. Prejuízo total para o Kaiser Model. Ali você vê o William Starostik para cima do Pedrinho Aguiar. William Starostik e o Pedrinho Aguiar disputando a 9ª posição da classe 3.8. Pedrinho Aguiar do carro número 20. Foi um dos pilotos que participaram da seletiva do Junior Program no mês de fevereiro. Aí o Kaiser Model volta logo à frente deles, vem com o carro danificado ali, alguma avaria fazendo com que o pneu tenha atrito contra a carroceria do carro. Complicada a vida do Lico. Vamos ver de novo de camarote. Olha só o que o Pedro Queirolo viu quando os dois saíram da pista. Queirolo deu uma leve correção ali na saída do Pinheirinho. E os dois foram para o guardrail. O Lico encontrou espaço, mergulhou. O toque lateral. Até aí, tudo bem. Mas ninguém aliviou. O Lico não deu espaço. O Werner não deu espaço também. Olha só, o carro do Lico chegou a dar um leve salto ali no momento do toque lateral. Foi nesse momento que aumentou a tensão de todo mundo que via essa disputa pela liderança. Tá ali Marcos Varil, segundo colocado, trazendo junto dele o Vitor Batista. Briga que vale a 2ª posição da classe 3.8 e dependendo de uma eventual punição ao Gaetano de Mauro, é a briga que pode estar valendo a vitória. Aqui o Gaetano passou no relance da imagem, carro número 11. O Gaetano de Mauro tem a 6ª posição geral, tem a liderança da classe 3.8. Os comissários desportivos, que são o José Mário Amaral, o Alexandre Lagana e o Carlos Estrei, vão investigando uma possível ultrapassagem sob bandeira amarela do Gaetano de Mauro sobre o Marcos Varil. E se essa investigação concluir que o Gaetano cometeu a irregularidade, a vitória muda de mãos, a liderança muda de mãos, faltando 6 minutos e 8 segundos para a abertura da última volta. Marçal Miller, atual campeão da categoria Challenge, é a categoria que compunha o formato anterior do nosso campeonato, né? É o líder do Porsche Império Carreira Cup. Pedro Queirolo tem a 2ª posição, o Constantino Júnior é o 3º, o JP Mauro é o 4º. Olha o Vitor Batista, é todo pressão para cima do Marcos Varil. Tive a impressão até de ter havido um leve toque entre eles ali na tomada da entrada do miolo. Varil e Batista, 2º e 3º, eles podem vir a ser 1º e 2º, repito, a partir de uma eventual punição ao Gaetano de Mauro. 2 pilotos do Junior Program, né? Agora uma batalha entre os pilotos da casa. O outro é o Marcel Coleta, né? Aí o Kaiser Model. Dentro, olha só, vem com o carro avariado na parte dianteira. Foi quando ele bateu no guardrail, depois daquele passeio de mãos dadas com o Werner Neugbauer. Opa, lá, agora aparece investigação, óbvio, daquele incidente entre o Werner Neugbauer e o Lico Kaiser Model. A impressão que eu tive é que aquela ultrapassagem não seria concluída sem um toque. Vamos começar daí. Concordo com você. Aí o Lico conseguiu colocar o carro de lado, mas eles literalmente se enroscaram, né? Quando o Lico já tinha meio carro à frente. Opa, não era por aí não, Lico. Será que teve algum furo de pneu? Será que teve algum toque? Nós só vimos a conclusão da rodada do Lico. Olha só como vem a lateral do carro dele ali. E um detalhe que me preocupou naquele momento em que o Enzo Elias saiu da pista. Aí você vê o que aconteceu com o Lico. Simplesmente perdeu a traseira ali no contorno da curva. Uma coisa que me preocupou... Opa, quem é? Eloy Curi. Eloy Curi também, vendo o mundo ao contrário ali ao fim da reta dos boxes. O que é que está acontecendo nessa primeira etapa do Porsche Império Carreira Cup? Ele vinha numa disputa com o Rodrigo Melo ali à frente do Kreis Júnior. Pela 2ª posição da classe Sport, 3.8 Sport. Exatamente, 3.8 Sport, que tem a liderança do Fernando Fortes. Tá voltando agora o Eloy Curi, mas eu dizia aqui que me preocupava naquele instante em que o Enzo Elias parou lá ao fim do S, passou direto, uma reação muito estranha. Foi a questão, o carro que já vem quente, com a temperatura de seus componentes bastante elevada por conta das circunstâncias de pista, para na grama. Em alguns pontos da pista não está exatamente bem aparada. Uma grama alta que pode incendiar, meu Deus. Não tem jeito. Não há eufemismos para isso. O medo é esse, que pegue fogo na grama por conta da temperatura dos componentes do carro. Mas exato, tem toda uma preparação aqui também na área de boxe, né? Os bombeiros espalhados aí pelos boxes, extintores de incêndio, posicionados em locais postos de sinalização. Postos de sinalização. Então tem todo esse controle também para evitar qualquer problema. E tá aí o Lico. Fim de prova para ele. Não era assim que ele esperava terminar o dia
tenho certeza. Tem uma corrida à tarde, mas ele vai precisar aí, inclusive, de reparos no carro. A sorte é que temos um intervalo longo, né? Quem sabe ele consiga aí se colocar na disputa também. Inclusive, eu queria falar os horários das próximas corridas. Às 1 da tarde a gente tem a corrida 2 da GT3 Cup e às 2 da tarde a corrida 2 da Carrera Cup. Vamos acompanhar tudo ao vivo aqui no site PorscheGT3Cup.com.br e também no canal de YouTube, youtube.com/Porsche GT3 Cup Brasil. Olha aí a evolução da diferença do Pedro Queirolo e pro Marçal Miller. Pedro Queirolo vem mais rápido no primeiro setor, mais lento no segundo setor. Ô, Gaetano de Mauro! Aí não depende de investigação para a liderança mudar de mão. Você viu ali a expressão do Gaetano de Mauro? Essa carona é do Pedro Queirolo. Olha só, o Queirolo fez aberto demais ali o S de baixo, a entrada do S de baixo. Ó, o Gaetano tentando sair da brita. Esquece, Gaetano. Um abraço. Esquece. Economiza a embreagem, Emig. Daí não sai por conta própria, nem por decreto de votação secreta do Senado. Olha a expressão de decepção do Gaetano. Agora ele mudou a expressão. Já desistiu. Era o primeiro colocado da classe 3.8. E se o nosso... Olha lá o que aconteceu com o Gaetano na saída do S de alto. Vinha sob pressão, né? Com os dois pilotos atrás dele, o Varil e o Vitor Batista. O Varil passou lotado ali pelo lado dele. Agora, independente da investigação que possa acontecer, de dentro do carro dele você vê como foi a tentativa de controlar. Olha só, ele olhando ali. Quando a traseira do carro jogou depois de uma saída além da zebra, não há muita coisa que o piloto possa fazer. Pro azar do Gaetano de Mauro, ele ainda foi atolar lá na caixa de brita, que tem exatamente essa função, segurar o carro em caso de uma escapada mais violenta. E aí o Krais Júnior à frente, que é o terceiro colocado na classe 3.8 Sport, também vai beliscando um pódio importante para ele, né? Ele vem à frente do Bruno Batista. Bruno Batista, na volta anterior, tinha a 16ª posição geral. O Krais Júnior tinha a 11ª. Só que o Bruno Batista tem uma volta a menos. Foi aquele problema que ele teve lá no início da prova. Então ali não vale posição direta de pista. Aí vale pódio. Vale pódio. Aí vale a posição de pódio. Constantino Júnior, JP Mauro, um pouquinho mais atrás o Neugbauer. Pode ter uma punição também para o Neugbauer, Mendonça. A direção de prova já comunicou que o incidente dele com o Kaiser Model está sob investigação. Você, se fosse comissário desportivo, aplicaria punição a algum dos dois? Honestamente, para mim, acidente de corrida. O Nico Kaiser Model tentou a ultrapassagem, eles acabaram se tocando e acho que o segundo toque foi mais um enrosco do que qualquer outra coisa. O Neugbauer, claro, estava na linha dele, o Lico também, só que encostou a roda dianteira na traseira, um abraço. O Lico acabou rodando e levou junto com ele o Neugbauer. Não puniria ninguém se fosse comissário, mas não sou, é só minha opinião. É impressionante como você e eu concordamos com esses pontos, Mendonça. Faço minhas todas as palavras que você disse a esse respeito. Pronto. Enquanto o Marçal Miller vem aí para completar a penúltima volta de corrida, vem para abrir a última volta, vem para a primeira vitória dele no Porsche Império Carrera Cup. Tem pela frente 3.695 metros. O gaúcho Marçal Miller, da cidade de Novo Hamburgo, já vai acelerando pela última vez, ali no S de baixa. Constantino defendendo a terceira posição do ataque do JP Mauro, um confronto de gerações também. Do Porsche Império Carrera Cup, colocou por dentro o JP, a traseira do carro dele fez menção de sair, chegou o Neugbauer, vai ficando interessantíssima também a briga pelo terceiro lugar. Constantino, JP, Neugbauer, tirou para fazer a tomada, será que vai arriscar por fora de novo? Virou que festa, é isso? Por fora eu sempre aplaudo, mas tá virando festa já, Neugbauer. O Constantino sentiu a pressão, toque lateral entre eles na saída da curva que traz pro miolo, mergulha de novo o JP, colocou as duas da direita na grama. Agora o Neugbauer pôs as da esquerda na grama aqui para evitar um toque mais incisivo. Constantino já deixando para trás a curva do Pinheirinho. Lá à frente vai acelerando o Marçal Miller com 2 segundos e 8 décimos de vantagem sobre o Pedro Queirolo. Já vai se preparando o Marçal Miller para tomar a curva da vitória. Nesse instante é mais curva da vitória do que nunca. Não tira mais o pé do acelerador até vencer a corrida de abertura da temporada do Porsche Carrera Cup. Na pista de Curitiba, já aponta na reta de chegada, vem piscando faróis, vem comemorando, já vem de longe bandeira quadriculada, Marçal Miller. A primeira dele no Porsche Império Carrera Cup.
Uma estreia com vitória do campeão da Challenge. Passa na segunda posição o Pedro Queirolo. Constantino Júnior é o terceiro. JP Mauro mantendo a quarta posição ali à frente do Werner Neugebauer. E quem vem para vencer na 3.8? E quem vem para vencer na 3.8? Marcos Varil. Completando 18 voltas de corrida. É o vencedor da classe 3.8, Marcos Varil. É o vencedor do Porsche Império Carreira Cup. Marçal Miller na prova de estreia, Thiago Mendonça. Luke, a Porsche Cup Brasil tem se especializado em revelar grandes nomes para o automobilismo nacional e internacional, e esse é um deles. Marçal Miller, campeão da Classe Challenge no ano passado por antecipação, faz a sua estreia na Porsche Império Carreira Cup, com grandes nomes ao lado dele, e ele herda a vitória num toque ali do Neugebauer com o Kaiser Model, mas que não tira em nada os méritos dele, o trabalho dele do fim de semana todo ao lado do seu coach, o Daniel Serra. Brilhante estreia do Marçal Miller na Porsche Império Carreira Cup 4.0. E o Marcos Varil venceu um duelo com ninguém menos que o Vitor Batista, né? O piloto também pressionou até o final, e os dois pilotos do Junior Program nas duas primeiras posições da 3.8. Faltou o Marcel Coletta, que teve problemas. Vitor Batista na segunda posição, a vitória de Marcos Varil na classe 3.8, com a terceira posição do Murilo Coletta. Olha só, olha o instante aí em que eles quase tiraram o fôlego da gente, Mendonça. Veio por fora o Neugebauer. Tá num sábado inspirado no Neugebauer. Ao que me parece, o Werner Neugebauer é o piloto que melhor entendeu as possibilidades do freio ABS. Contando pela largada que ele fez e essa freada, ele está usando muito bem os novos recursos do 991/2. Está vestindo bem o novo carro. E olha que a gente teve uma situação muito parecida com a do Eduardo Azevedo aí, e a gente vê como é difícil. O Neugebauer teve que ir para a grama, olha só o que acontece. Ele tira o pé, vai para o lado de fora, um abraço, ele pega a sujeira, ele vai para a grama. Então, realmente, aquele acidente também era muito difícil de ser evitado. O JP já tinha ido para a grama do outro lado da pista também. Não é um trecho muito confortável para se fazer lado a lado. De jeito nenhum. E aí a imagem da decepção do piloto da casa, do pole position, do Lico Kaiser Model. Enquanto Marçal Miller vai chegando aqui à área de boxes, já vai recebendo ali o assédio da equipe Denner Motorsport, equipe Porsche Cup Brasil. Sem socos, Marçal. O soco de festa pode, o soco de comemoração pode. Daí a comemoração, o mundo é dele, Marçal Miller, vencendo na estreia no Porsche Império Carreira Cup. Marçal, que sempre traz todos os familiares para o autódromo também, para acompanhar as suas corridas. Hoje vai ser um dia de extrema festa para eles todos. E ali, a chegada do Marcos Varil, comemorando também a vitória na classe 3.8. Depois de 18 voltas de corrida, Marçal Miller é o primeiro, com Pedro Queirolo em segundo, Constantino Júnior em terceiro, JP Mauro em quarto, Werner Neugebauer em quinto, Marcos Varil em sexto, Vitor Batista em sétimo, Murilo Coletta em oitavo, Fernando Fortes em nono, fica com a vitória na classe Sport. Crai Júnior é o 10º colocado, o 11º é o Pedrinho Aguiar. Nós já vamos virar a página para você. Vamos lá, Pedrinho Aguiar, o 11º, o 12º, Rodrigo Melo, o 13º, Eloy Cury, o 14º, Tom Filho, o 15º é o Bruno Batista, em 16º, William Starostic, em 17º, o Matheus Coletta, depois o Gaetano de Mauro, o Lico Kaiser Model, Miguel Paludo, Enzo Elias, Edu Azevedo e Marcel Coletta, os pilotos que não completaram a prova. Luke, quero chamar a atenção aqui para os resultados do Pedro Queirolo, que foi o segundo colocado, também fez uma grande prova, né? Esteve longe das confusões, enquanto a gente vai vendo os melhores momentos da corrida, e ficou com a segunda posição logo nessa primeira prova, ele que estreia um novo layout no carro. E também para o pódio do Constantino Júnior, terceiro lugar, é o maior vencedor da história da categoria, é um nome consagrado já aqui na Porsche Império Carreira Cup, e volta com um terceiro lugar merecidíssimo, né? As circunstâncias da prova permitiram isso, mas está aí, um grande resultado para ele. O Marçal Miller já está lá no pódio, então vamos convocando ao pódio também o Pedro Queirolo, vamos convocando ao pódio o Constantino Júnior, vamos convocando ao pódio o JP Mauro e vamos convocando ao pódio o Werner Neugebauer. Constantino também já se posicionando ali no pódio, a reverência do recordista de vitórias do Porsche Cup Brasil, ao piloto que acaba de conquistar a primeira vitória dele na classe principal, ele que foi o campeão da Challenge no ano passado. Primeiro e terceiro já estão no pódio. Vai chegando por ali também o Pedro Queirolo, vai chegando por ali também o Werner Neugebauer, faltando apenas o JP Mauro. Cadê o JP Mauro? Tá por ali também, tá todo mundo ali. Então vamos lá, pilotos, tomando seus degraus no pódio.
mesma comunicação que nós temos com você que nos acompanha pela internet, nós compartilhamos com os pilotos que estão aqui no autódromo. E o Pedro Queirolo, corrida em Curitiba é com ele mesmo, né? Desde que eu conheço o Pedro Queirolo, ele tem esse namoro com a pista de Curitiba, todos compondo o pódio já. Vamos lá, Constantino, terceiro lugar. Todo mundo no pódio? Então vamos lá, meninas, por favor, o troféu ao quinto colocado da etapa. Foi um leão, Werner Neugebauer. Quarta posição na etapa de abertura da temporada para JP Mauro. O terceiro colocado na primeira prova da programação é Constantino Júnior. Segunda posição na etapa, ele que é o piloto da Flecha Dourada, Pedro Queirolo. E a estreia com vitória do campeão da categoria de acesso, a festa é do Rio Grande do Sul, Marçal Miller. Recebe o troféu das mãos do Denner Pires, diretor técnico do Porsche Cup Brasil. Marçal Miller, Pedro Queirolo, Constantino Júnior, JP Mauro e Werner Neugebauer, os 5 primeiros colocados na primeira prova do Porsche Império Carreira Cup. E a melhor volta da prova, Luke, ficando com o Werner Neugebauer também. 19.9. O Denner fugiu ali rapidinho do banho de champanhe. Podemos providenciar um kit reserva de uniforme para o Denner, para que ele possa participar da festa do champanhe ali, como não? Os pilotos evitando o banho entre eles, ó, sobrou para o Pimbendum ali, né? O Pimbendum é quem vai tomando um banho de champanhe. Parabéns, pilotos. Vamos compondo o pódio da classe 3.8. A primeira posição é de Marcos Varil, a segunda posição é do Vitor Batista, a terceira posição é de Murilo Coleta, a quarta posição é de Fernando Fortes e a quinta posição é do Krais Júnior. Vamos lá, pilotos, ao pódio. O Krais Júnior conhece muito bem o caminho do pódio, né, Krais? Tá ali já. Cadê o Vitor Batista? Cadê o Marcos Varil? Cadê o Murilo Coleta? Cadê o Fernando Fortes? Vitão Batista já está por ali. Murilo Coleta já por ali também. Tá todo mundo ali. Vamos lá, pilotos, ao pódio. E o Marcos Varil da 10ª posição na classe 3.8 para a vitória, hein? Brilhou a estrela ítalo-panamenha. Vamos lá, premiação ao quinto colocado, Krais Júnior. Vai ter festa também no ABC Paulista, com a quarta posição de Fernando Fortes. O terceiro colocado da classe 3.8 é Murilo Della Coleta. Segunda posição na prova para Vitor Batista. E a vitória, mais uma dele, é de Marcos Varil. Vamos lá, pilotos, troféus ao alto, Marcos Varil, Vitor Batista, Murilo Coleta, Fernando Fortes e Krais Júnior, os 5 primeiros colocados da classe 3.8 no Porsche Império Carreira Cup. Vai ter festa de champanhe, não? O Varil não quer saber se tem corrida daqui a pouco. Ele tratou de meter o champanhe no macacão de todo mundo ali. Quem trouxe macacão reserva vai se dar bem. É, Krais Júnior. Esse é o ritmo da moçada aí, viu? O Krais Júnior queira cometer a gentileza de permanecer no pódio. O Fernando Fortes queira também cometer a gentileza de permanecer no pódio. Eu vou chamando para o pódio também o Rodrigo Melo. Afinal de contas, Fernando Fortes, Krais Júnior e Rodrigo Melo, nesta ordem, são os 3 primeiros colocados da classe 3.8 Sport. Já vamos preparando tudo aqui para o início da prova do Porsche Império GT3 Cup. Daqui a pouquinho, pilotos e carros na pista, todo mundo lá. Então vamos lá, meninas. A premiação ao terceiro colocado, Rodrigo Melo. Tem troféu também para Jaraguá do Sul, para o segundo colocado, que é Krais Júnior. E a vitória, mais uma dele, é de Fernando Fortes. Pilotos que vão dar sequência seguramente à festa do champanhe ali no pódio. Nesse momento nós já temos pista liberada para a formação do grid da categoria Porsche Império GT3 Cup. Teremos também, como na Porsche Império Carreira Cup, a divisão nas classes determinadas pelos carros. Onde é que o Guilherme Pantel
deixou pra gente aqui o outro microfone que faz parte deste kit aqui, meu caro Thiago Mendonça, porque nós estamos recebendo uma visita mais do que ilustre. Tá aqui, quem procura acha. Eu dizia, aquele canal de televisão existe ainda? Não existe, né? Então, a gente só um minutinho, meu caro Henrique Cardoso, que a gente está se posicionando aqui na cabine, porque temos visitas mais do que ilustres. Eu esqueci de combinar com o Guilherme Pantel para ele deixar isso aqui facilitado para a gente, mas não tem problema não. Nós vamos providenciando tudo ao vivo aqui mesmo. Às 11h15 da manhã de sábado. Eu vou pedir pro nosso convidado se posicionar aqui à minha direita. Não, Mendonça, vai ali mesmo? Então tá certo. Mendonça já achou um paliativo aqui também. E olha só, o presente do rapaz está bonito aqui, hein? Então o Guilherme Pantel já me dá uma força aqui para posicionar o nosso segundo convidado. Cadê o segundo kit ali? Rapaz do céu, mas olha que coisa bonita que vocês estão trazendo aqui. Aí vale a pena, hein? Ninguém mais, ninguém menos que os vencedores dessa primeira prova. Marçal Miller na classe 4.0, Marcos Varil na classe 3.8. Marçal, o resultado chega a te surpreender? Vitória na estreia? Ah, com certeza, era carro novo, essa pista eu só competi uma vez nela, então foi a pista que eu menos girei do campeonato. Eu consegui fazer uma crescente muito boa no final de semana, me adaptando ao carro novo, e eu fiz uma boa classificação e consegui fazer uma corrida constante, acabou tendo enrosco dos primeiros colocados ali, mas acho que isso é coisa de corrida. E agora vamos largar na 4ª posição, espero fazer bons pontos para o campeonato e ir para frente. Bom, o Mendonça e eu exercemos o nosso direito de torcedor aqui durante a transmissão, de dar pitaco no que aconteceu lá na pista, ou seja, o toque entre o Lico e o Werner. Você assistiu no melhor camarote possível. Como é que você interpretou o toque entre os dois lá na pista? Para mim fica um pouquinho difícil de ver, como eu estava um carro ou dois atrás, quando eu entrei no Pinheirinho e olhei para frente, o toque já estava acontecendo. Mas na minha visão eu achei que foi coisa de corrida, acho que ali é uma parte da pista que o carro distraciona para fora, foi o que aconteceu com o Lico, e o Werner acho que não tinha mais espaço para onde ir, acabou acontecendo o toque, depois que dá o toque, aquilo é resultado. Tá certo, você mencionou que vai largar em 4º para a próxima corrida, ou seja, vão ser invertidas 5 posições. Isso, foi feito um sorteio, eu fiz o sorteio e peguei o número 4, foi melhor para mim possível. 4, então você vai largar em 5º, são 8 carros. Tirando do Edu Azevedo, que está fora. Bom, a gente vai conferir isso com a direção técnica. Em princípio, por regulamento, largaria em 5º o Marçal Miller pela inversão de 4 posições. Mas com o Edu fora da corrida, é questão da gente ver. Em 4º ou em 5º, você tem um bom caminho para trilhar, né, Marçal? Bom caminho, bom caminho. Vamos fazer de tudo aí para fazer bons pontos e, como tem no início, vamos sempre pensar no campeonato. Novo Hamburgo tá com tudo, né? Tá certo. E aqui, esse aqui veio um pouquinho mais de longe. Veio lá do Panamá o Marcos Varil, que estava numa briga fortíssima pelo 2º lugar com o Vitor Batista. Não deve ser fácil olhar no espelho e ver inteirinho o carro do Vitor Batista. Eu não sei se você tinha essa informação durante a corrida, mas o Gaetano de Mauro estava sendo investigado por uma possível ultrapassagem sob bandeira amarela. Então, primeiro ponto, essa possível ultrapassagem era sobre o seu carro. O que é que aconteceu na pista? Sinceramente, tuve a possibilidade de passar a Gaetano. Y cuando él sobrepasó a mí, no estuve ficando pendiente de las banderas, no estoy muy certo de cómo aconteció. Quer dizer, você está na mesma dúvida que a gente, então? Sí. Certo. Sinceramente estaba enfocado en línea de pista y en la corrida. Como deve ser. Como deve ser. Né? E a briga com o Vitor Batista, como é que foi? O Vitor vinha grudadaço na traseira do seu carro, né? Yo fiqué primero, un par de vueltas después de Gaetano, estaba presionando. Como es la primera corrida del campeonato, estoy enfocado en mantener los puntos, empezar con el pie derecho. De ya pasar para no ficar con presión. Y después Víctor Batista estaba un sector 1 más rápido que yo. Se acercaba mucho, pero sector 2 y 3 yo abría. Estábamos todas las vueltas, estábamos casi parejos. Dava para administrar. Sí, dava para administrar. Gracias a Deus, fiquei primeiro, muito contente. Como foi o sorteio da inversão na categoria de vocês? A inversão la fiz eu. Vamos a largar, invertem nas 4 posições. Inverte 4? Sim. Então você vai largar em 4º lugar. Quarto lugar. Eu estava fazendo uma conta totalmente louca aqui com o Marçal Miller. Esquece tudo que eu faço. Eu sou péssimo em matemática, Marçal. Vocês já perceberam isso nos últimos anos. Então larga em 4º o Marçal na 4.0. Larga em 4º o Marcos Varil
como é que você espera? Você largou em 10º agora e ganhou. Sim. Agora vai largar em 4º. Teoricamente, se for pegar um comparativo puro e simples, você tem uma condição ainda melhor para pensar em vitória agora. Fue un challenging largar de 10º. El año pasado largué de último, hice una buena corrida, hoy 10º. Fiqué la segunda vuelta, fiqué 3º. Después, ahora largando de 4ª posición, voy a enfocar a ver la telemetría de la primera corrida para tratar de acomodar esos puntos que estaba errando, para tratar de ir a buscar la punta de nuevo. Ano passado foi aqui em Curitiba que você ganhou o nome, a marca, o rótulo Magic Varil. Magic Varil. Hoje sem apelidos novos, né? Não, hoje seguimos com Magic Varil. Segue Magic Varil, Sim. sem novos... Aliás, o Mr. M nasceu aqui em Curitiba também, não foi? O Marçal Miller, para quem não sabe, é o Mr. M, não tem mais isso no seu carro, né? Não, temos que construir isso aí de novo. Mas ano passado ele tinha no carro dele a inscrição Mr. M, aqui, os dois Mr. M, podemos dizer. O Marçal Miller, perdão, e o Marcos Varil, os dois vencedores da primeira prova. Parabéns, meninos. Obrigado. Boa corrida para vocês daqui a pouco e a gente segue com a movimentação de pista. Já já teremos a largada da categoria Porsche Império GT3 Cup. Obrigado. Obrigado.